palavra, uma das passagens que acho que todo mundo conhece, talvez a pessoa não leu na Bíblia, mas já ouviu alguém falar a respeito dessa parábola do filho pródigo. Jesus Cristo, certa feita, estava a pregar a palavra de Deus. De repente chega ali os escribas e os fariseus, que eram aqueles doutores da lei, aqueles que seguiam os mandamentos de forma piamente correta aos olhos deles, segundo as tradições judaicas, segundo os ensinamentos judaicos, eram apenas religiosos, pessoas que seguiam à risca. Era como se tivesse ali um manual e eles faziam apenas o que estava naquele manual. Porém, dentro de si não havia uma mudança completa, não fazia nada de coração voltado para Deus, apenas uma religiosidade. Usava ali uma capa, defendendo apenas aquilo que lhe convinha. Glória a Deus, aleluia. Assim são os fariseus. Eles costumam olhar e julgar, mas Jesus ele veio para trazer vida. Jesus veio para trazer salvação. Jesus veio a nos equiparar. Jesus veio a nos libertar do pecado. O Senhor veio para nos limpar aquilo que nós achamos que está perfeito em nós. Diante de Deus não passa de trapos de imundícia, como diz as Escrituras. O homem e a mulher, para fazer a vontade do Espírito Santo, para fazer a vontade de Deus, ele tem que se colocar totalmente na dependência de Deus. Ele não deve confiar na sua carne, ele não deve confiar na sua própria força, mas a tua confiança tem que estar plenamente no Senhor. Aleluia. E Jesus ali começa a ensinar a multidão, aos fariseus, aos escribas e a todos quantos ali o cercavam. E o Senhor ele tinha um método muito bonito de ensinar, que era sobre contar parábola, fazer explicação e comparação com o reino dos céus. E ali o Senhor já começa a falar sobre percas e ganhos. Às vezes, irmãos, para nós ganharmos, nós temos que perder. Tem pessoas que não sabem perder, e isso é muito ruim, quando o homem e a mulher não sabem perder. Muitas das vezes, irmãos, o mais é menos diante de Deus. Deus é aquele que a lógica humana não cabe na lógica de Deus. Deus é aquele que pega o fraco, o pobre e o humilhado e faz ele sentar no trono como um rei. Deus é aquele que faz o menino matar um gigante. Deus é aquele que faz uma roda grande passar dentro de uma pequena. A lógica de Deus é diferente da lógica do homem, e ele faz essas coisas para deixar evidente que ele é o Senhor, que ele fez esse mundo, que ele fez você, que ele fez tudo, que ele é o Senhor, para não deixar que ninguém acima é só ele. Glória a Deus, aleluia. Os fariseus achavam-se grandes pessoas por serem estudiosos da palavra e ficavam experimentando o Mestre, e ficavam ali experimentando Jesus para ver se pegavam o Senhor Jesus em alguma fala para condená-lo. Quantas vezes tentaram matar Jesus? Quantas vezes tentaram colocar ele em maus lençóis? Porque eles viviam apenas procurando uma forma de destruir o nosso Senhor. E nos dias de hoje não é diferente. Quantas vezes pessoas com intenção ruim vivem nos sondando, vivem à espreita para pegar você em algum momento de distração, para ver se te derruba na fé, para ver se te maltrata na fé. E o Senhor Jesus, a palavra do Senhor sempre dá um escape. E ali o Senhor ensinando por parábolas, o Senhor começa a dizer aos fariseus: conta a parábola da ovelha perdida. O Senhor conta a parábola da dracma perdida e também conta a parábola de um jovem perdido. Na verdade, 2 jovens que estavam perdidos. Glória a Deus. Mas que
esforços, não medindo o sacrifício, ele foi e trouxe a ovelha perdida. A mulher que perdeu aquela dracma varreu a casa com tanto carinho, minuciosamente, procurando cantinho por cantinho, gretinha por gretinha, até encontrar o valor perdido. E de repente o Senhor começa a contar uma parábola de um homem, de um pai. Irmãos, quem é pai aqui, quem é mãe, sabe muito bem o amor que a gente dispensa pelo filho. Nós abrimos mão de tudo para criar um ser e colocar ele num patamar de adulto. Colocar ele nos caminhos certos, para ensinar os valores, para ensinar para esse filho como que o mundo é difícil, que um homem precisa crescer, que um homem tem que amadurecer, que o ser humano tem que trabalhar, que o ser humano tem que produzir. E esse pai criou esses dois filhos com muito carinho. De repente, tornam-se adultos. E o mais jovem deles, o caçula, chega e fala: olha, pai, eu quero que o Senhor reparte a minha parte da minha herança, que o Senhor me dê aquilo que é meu por direito. E eu quero partir, eu quero fazer a minha vida, eu quero a minha parte da herança. O pai olhando para o filho, a gente como pai, irmãos, a gente como mãe, muitas das vezes a gente quer controlar os nossos filhos, mas chega uma certa altura, irmãos, que os nossos filhos, eles têm que criar asa, eles têm que aprender que a vida de adulto cobra responsabilidade. Aquele pai poderia falar: não, eu não vou te dar porque ainda não é tempo, eu não morri, eu posso fazer isso, deixar isso num testamento, o dia que eu morrer eu não sou obrigado a fazer isso, assim como até hoje a lei também não permite, não obriga o pai a repartir os bens em vida. E se um filho chegar naquela época e pedir antecipadamente a sua herança, era uma afronta ao pai. Como nos dias de hoje, quantos filhos afrontam seus pais, querendo coisas que talvez lhe fariam mal, e também poderia ter feito bem para aquele moço. O pai, com um olhar experiente, com um olhar de amor, olha para aquele filho e fala: tudo bem, você já é um adulto, está na hora mesmo de você ter as suas responsabilidades. Eu vou repartir a herança de vocês, eu vou dar o que é de vocês. E diz a palavra do Senhor aqui em Lucas 14, glória a Deus, aleluia, aleluia. Em Lucas 15, no verso 14, no verso 13, que o pai repartiu a fazenda com os dois filhos. Os dois tomaram a parte. Não foi só o pródigo que pegou a parte dele. O outro, mais velho, também pegou. Não foi só o mais jovem. O mais velho também pegou o seu direito. Porém, passados-se alguns dias, o mais novo falou: agora eu estou com dinheiro na mão, eu vou embora. Eu vou fazer a minha vida, eu vou para uma terra longe. Quantas pessoas têm sonhado, às vezes, sair da casa do pai e ir para uma terra longe, fazer carreira solo e curtir a vida, porém, sem responsabilidade, fazendo coisas inconsequentemente, como aquele jovem. Foi para uma terra distante, gastou o seu dinheiro com meretrizes, gastou o seu dinheiro sem saber gastar. E de repente, irmãos, quando o homem e a mulher saem dissolutamente pelo caminho, quando a pessoa toma decisões precipitadas, não faz o cálculo, não coloca o Espírito Santo na frente, não coloca no Senhor, não sai com o temor do Senhor no seu coração, quando sai por aí para fazer coisas erradas, contrariando a palavra de Deus, o que aprendeu na casa do Pai, as coisas ruins se aproximam. Glória a Deus. Aquele jovem saiu dissolutamente, gastou tudo o que tinha, e de repente a fome veio no lugar que ele estava. Irmãos, quando o homem e a mulher saem com a bênção de Deus, da onde ele está, onde ele for, a bênção do Senhor persegue ele. Veja o caso de Abraão e Ló. Ló quis se separar de Abraão. Abraão falou para ele: escolha para onde tu queres ir, que eu irei.
para onde me sobrar? Ele não temia, porque a presença de Deus, a presença do Senhor estava com ele. Onde ele fosse, a presença do Senhor estaria com ele. E de fato foi. Abraão prosperou e Ló ficou na mesmice. Disse a palavra do Senhor. Eu quero dizer para você que talvez tem planos de fazer coisas e não consulta o Senhor. Que sabe absolutamente, eu quero dizer para você que a bênção de Deus só persegue aquele que está em obediência. A bênção do Senhor, ela só acontece na vida de quem está em obediência ao Senhor, guardando a palavra de Deus, e que não coloque em si mesmo a sua força, mas a sua força está em Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E aquele jovem sai e a fome chega onde ele estava. E diz a palavra do Senhor que ninguém dava mais nada por ele. Quando nós estamos por cima, quando nós estamos na casa do Senhor, quando nós estamos na casa do Pai, que está tudo cheirosinho, que está tudo bonitinho, que está tudo dando certo, irmãos, todo mundo te dá crédito. Experimenta sair fora da presença de Deus para ver se o inimigo ele tem misericórdia e piedade de você. Não tem, irmãos. E aquele jovem, a vida começou a ser dura com ele, começou a punir ele de todas as formas possíveis. E ele começa a passar fome. Diz a palavra do Senhor que ninguém dava nada por ele. Talvez você está aqui nesta noite, um dia talvez você pisou no Santo dos Santos. Talvez um dia você esteve na casa do Pai, tinha abundância na tua vida. Você falava para Satanás: sai no nome de Jesus. Ele era obrigado a sair, porque o Senhor estava na tua vida. Você tinha emprego, você tinha abundância na sua vida, tinha luta, tinha problema, mas você tinha sabedoria para vencer os problemas. Talvez você saiu como este jovem saiu, absolutamente da casa do Pai. Eu quero te dizer que onde você está, só tem uma chance, só tem um caminho, é fazer como este jovem. Quando ele olhava, alguém deu uma oportunidade, a pior oportunidade possível da vida dele, que era apacentar porcos. Para um judeu, mandar ele apacentar porcos, irmãos, era a coisa mais triste que havia na vida, porque o porco era um animal abominado pelos judeus. E o que restou para aquele jovem, porque ninguém dava nada por ele, era a humilhação, apacentar aqueles porcos. E ele era pior do que o porco, porque o porco tinha ainda um alimento, as bolotas para comer. Provavelmente o dono daqueles porcos não era um judeu. Ele estava no mundo, ele estava fora. Talvez você tenha tido amizades que não agradam ao Senhor. Lembra daquilo que o Senhor tinha na casa do Pai. Lembra das músicas belas que tinha na casa do Pai. Lembra do alimento espiritual, material que tinha na casa do Pai. E esse jovem começa a lembrar. E de repente ele fala: meu Deus, olha a situação a que eu cheguei. Na casa do meu pai eu tinha tudo. Na casa do meu pai eu vivia feliz. Na casa do meu pai até quem era um jornaleiro, na casa do meu pai até quem trabalhava por dia vivia melhor do que eu. Os servos do meu pai têm uma cama para dormir. Os servos do meu pai, aqueles que passam lá de vez em quando, que trabalham por dia e que são jornaleiros, não falta alimento. O meu pai não deixa faltar. E porque para mim tem faltado tudo, eu ainda não morri. A esperança, levantar-me e irei ver meu pai. E vou chegar nele e vou gritando, dizer: pai, eu pequei contra o céu. Eu pequei diante de ti, não sou digno, papai, de ser chamado seu
E há uma diferença entre se perder e entre sair. A pessoa que ele sai dissolutamente, ele tem que ter esse arrependimento como esse jovem. Ele tem que sentir vontade de voltar. Porque o perdão, primeiramente, tem que partir de Deus. E quando ela voltar, a festa na casa do Pai, a música na casa do Pai, a roupa nova na casa do Pai, a sandália, a comida, tem alimento. O pai do pródigo, ele esperava ele constantemente com a roupa separada. Vocês leram aqui, um anel, um calçado, estava tudo lá guardando, esperando apenas essa decisão de se levantar e de se encontrar com o seu pai. Tomar a decisão de se pôr de pé e dizer: eu pequei, eu errei, mas eu estou aqui, me aceita, Pai, me aceita como o Senhor quiser. Pode ser como um jornaleiro. Uma vez uma outra saiu e falou: eu vou voltar, mas vocês, eu quero meu lugar de obreira, eu quero meu lugar lá na frente, pode tirar aquela que ocupou o meu lugar, eu quero meu lugar. Eu falei: minha filha, você precisa voltar. Você precisa voltar. O seu lugar quem dá é Deus. Nós não temos o nosso lugar. Onde o nosso Senhor nos plantar, e nós temos que dar fruto. Se você saiu e deixou aquele lugar ali, é porque o Senhor, é porque você não estava dando fruto. Volta, arrepende, que o Senhor vai te exaltar muito mais. Se o Senhor te receber como jornaleiro, se o Senhor te receber com a salvação, você já está rica, milionária. Porque, irmãos, cargo todo mundo pode ter, posição social todo mundo pode ter. Agora o nome no livro da vida é somente para quem se arrepende. O nome no livro da vida é apenas para aquele que se entrega e deixa o Espírito Santo salvar. E deixa o Senhor salvar, que dá espaço para o Espírito Santo agir. E de repente, esse jovem chega. O pai olha para ele de longe, o pai o conhece, e o pai vai ao encontro, e ali acontece a coisa mais linda. Os dois se abraçam, os dois se beijam, ele começa a dizer: pai, pequei contra o céu perante ti. O pai fala: não precisa falar mais nada, você já reconheceu, você voltou, e aqui você está. Vai lá, busquem a melhor roupa do meu filho, busque um sapato para ele, busque um anel e mate o bezerro cevado. Esse bezerro cevado, irmãos, era uma coisa especial guardada. Eu lembro que o meu avô e minha avó moravam no sítio, e eles sempre criavam, né, animal, sempre tinha ali um porco, uma galinha cevada. Caso chegasse alguém especial, aquilo era para aquela pessoa. O pai esperava aquele filho de volta. O pai esperava, por mais que ele pediu antecipado, por mais que ele se precipitou, o pai esperava ele voltar, bem ou mal. O pai esperava ele vir. Se ele viesse mais rico, o pai esperava ele de braços abertos. Na situação que ele voltou, o pai esperava ele de braços abertos, porque o teu Deus quer a tua vitória e não a tua derrota. O teu pai quer você na casa dele de todo jeito, de qualquer forma. O teu lugar é na casa do teu pai. O teu pai quer você prosperando. O teu pai quer você feliz. Aleluia. E de repente começa a alegria dentro daquela casa. O pai teve notícias do filho. O filho retorna, talvez com um pensamento melhor. Ali o pai cria planos para o crescimento daquele menino novamente. E o outro irmão, o mais velho, chega e nervoso porque o irmão está de volta. Quantas das vezes nós não estamos preparados, irmãos, para receber o nosso irmão novamente? Hoje eu estava lendo a palavra de Deus, né? E vi que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. E a Bíblia manda nós estarmos felizes,
chorar quando é preciso e se alegrar quando é preciso. Era preciso haver alegria, e aquele irmão ficou entristecido de ver o irmão de volta. E principalmente quando ele vê que o irmão voltou pobre, ele olha e fala: olha, pai, eu estive com o Senhor todo esse tempo, eu trabalhei aqui na tua seara, aqui eu trabalhei na tua fazenda, e o Senhor nunca me deu um novilho gordo, nunca me deu um cabrito sequer para me festejar com meus amigos. Porém, esse teu filho, esse que desprezou tudo que o Senhor fez, esse que te humilhou, gastou o teu dinheiro com as prostitutas, você recebe ele com música, com danças, com comida. Por que isso, pai? O pai olha, como o pai é maravilhoso. O pai olha para esse filho que estava com mais problemas ainda do que o pródigo. Porque o pródigo foi e gastou o que era dele e não veio cobrando nada do pai. Ele apenas queria o acolhimento do pai. Ele estava vivo, ele podia trabalhar, conquistar de novo, ele queria ser apenas um empregado. Esse outro jovem, além de ter permanecido na casa do pai, ter recebido antecipadamente a sua herança, já era dele, já estava na mão dele, ainda vivia chorando, esperando o pai o bajular, porque o irmão teve ali uma festa de recepção. Quantas pessoas estão na casa de Deus, é alcançada todos os dias pelo dom do Espírito Santo, é curado todos os dias, tem as bênçãos de Deus, tem cargo na igreja e não dá valor àquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Quando chega alguém na casa do pai, quando chega um pródigo na casa do pai, essa pessoa sente ciúme e esquece de valorizar aquilo que Deus deu, esquece de valorizar a multiplicação que o Senhor tem dado na sua vida, esquece de agradecer o ar, esquece de agradecer a roupa que está vestindo. Aquele jovem, com certeza, ele não era maltrapilho, com certeza, se ele andava na condição de um mendigo, é porque ele queria viver mendigando e pedindo para o pai um carneiro cevado para festejar com seus amigos. Tem pessoas que não têm capacidade de comemorar com seus irmãos, com seus amigos, devido à miséria espiritual que vive. Irmão, seja feliz, seja contente com o que Deus te deu. Louve ao Senhor com aquilo que o Senhor te deu. Hoje, conversando com meu esposo, o Senhor me fez voltar. No ano de 98, eu estive morando na cidade de Goiás, uma cidade muito... a capital goiana. Porém, ali havia grande desigualdade social, haviam pessoas bem fartas financeiramente e também havia pessoas que passavam dificuldade. Era uma cidade histórica, porém não tinha-se muito trabalho. O que vivia ali às vezes era do turismo, trabalho em roça. E havia um irmão, o irmão Adão. O Senhor me fez lembrar daquela família. Era ele, a irmã Miriane e duas crianças. Eu tinha o Serginho e o André, e estava grávida do Silas, e ela tinha um menino e uma menininha, que era regulava de idade com os meus, os filhos deles. E o irmão Adão, ele era cego dos dois olhos, ele era um jovem, ele aparentava, eu tinha na época 22, 23 anos, 22 anos, ele devia ter essa idade também, e tinha ficado cego dos dois olhos. Ele não conseguia trabalhar, irmãos. Recebia um benefício bem pequenininho do INSS, não tinha conseguido se aposentar. E eu nunca vi tanta alegria na vida de uma pessoa como aquele homem. O meu filho Sérgio Paulo sempre foi muito enjoado com comida. Ele não comia, até hoje às vezes ele se afogava um pouco na hora de comer, era enjoadinho para comida, e eu ficava, come filhinho, não dava comida na boca, vomitava aquele drama todo. Um dia a Adriane chega em casa, e nós já tinha comido, tinha sobrado um arroz lá, e eu ia lavar a louça, né, aquele arroz já era esquentado, falei, vou fazer um arroz novo na janta. Ela falou, não, irmão, não joga esse arroz fora não, daqui que eu vou dar esqueci o nome do menino, para ele comer. Eu falei, tá bom, né, mas eu vou fazer um fresquinho para ele. Não, esse aqui serve. Misturou ali com feijão, irmãos, e deu
pro menino. Eu falei, não, peraí que eu vou fritar uma mistura para ele. Irmãos, quando eu acabei de fritar a mistura, o menino já tinha comido toda aquela panela de arroz e feijão. Até a mistura ficar pronta. Eu falei, eu vou fazer mais, menina. Ele falou, não, irmão, pode deixar. Eu falei, meu Deus, mas ele come puro assim? Eu falei, ele adora, ele está acostumado. Ele come todo dia assim, irmão. E eles cozinhavam, irmãos, era numa lata. Ele não tinha fogão. O dia que eu fui na casa daquela mulher, eu chorei muito. Eu chorei copiosamente, viu como eu sou ingrata a Deus. Quantas vezes nós esquecemos de agradecer o nosso alimento? Eles não tinham cama para dormir, eles dormiam numa rede. E os meninos dormiam junto com ela. As crianças dormiam ela numa rede com o menino, e a menina e o irmão dormiam na rede com o menininho deles. Não tinha móveis, não tinha nada, mas tinha alegria do Espírito Santo. Nunca vi a Juliana murmurar de nada, muito menos o irmão Adão. Um dia eu chego lá e falo assim para ele. Eu ia muito na casa deles, né? Levar as coisas ali para os meninos, para ela. E ela toda feliz. Chego com a irmã dele, toda produzida. Era a menina da igreja, tinha o dom do louvor, a coisa mais linda. Chega ali toda maquiada. Eu falei, filha, você saiu da igreja? Você estava tão bem na igreja, o que aconteceu? Eu não quero nem saber, porque eu quero minha vida, eu vou embora para Goiânia, e não sei o que, não sei o que. O irmão dela olhou e falou assim, irmã, ela não tem a casa dela na rocha ainda. Deixa ir para Goiânia. Goiânia é a casa que ensina filho pródigo a voltar. E eu fiquei com aquela lição dentro de mim. Não sei se ele foi para Goiânia um dia e voltou naquela situação, mudado. Eu não sei dizer, eu não perguntei, não tive coragem de perguntar. Mas eu só sei que ele vivia feliz e grato ao que ele tinha. Ele falava, irmã, eu sou tão feliz, eu tenho fé que o INSS vai me dar o meu benefício. Ele falava, eu tenho coisas que o dinheiro não pode me dar, que são meus filhos saudáveis. E põe saudável naquilo, irmãos. Nem tinha quase tanta comida, irmãos, boa para comer, mas o menino não pegava uma gripe. Eles viviam bem, não tinha briga dentro do casal, não via ninguém murmurando, via todo mundo feliz. E depois eu fui embora de lá, né? Naquele tempo não tinha celular, não tinha essas coisas, perdi o contato. Mas eu acredito, irmãos, que deve estar até hoje na presença de Deus, tanto ele quanto a esposa, porque sabiam valorizar o que Deus tinha feito. E aquela palavra que ele disse que Goiânia era a terra que ensinava o filho pródigo, eu fiquei pensativa. Falei, Senhor, será que algum dia ele esteve também longe e voltou e o Senhor mudou a vida dele? Quem sabe o filho do pródigo ficou com tudo lá e está desvalorizando, vai ter que sair para o mundo, vai ter que sair da casa do pai, bater com a cara no muro, viver numa terra longínqua, onde ninguém dá nada para si, para poder voltar. Não faça isso com a tua vida. Você é rico, o Senhor já deu a tua herança, você tem o teu nome garantido no livro da vida, você tem a tua herança garantida por Jesus. Na casa do Pai não falta nada para você. Para de viver mendigando o carinho que você já tem na casa do Pai. Lá fora que o mundo não te valoriza, aqui dentro você pode comemorar com os seus amigos, sim. O seu Pai te dá tudo, o que é do seu Pai é seu. Toma posse daquilo que o teu Pai colocou na tua mão. Se comporte como filho amado do seu Pai, porque Ele nunca deixou de faltar nada para ti. Aleluia. E assim o Senhor finaliza essa palavra. Glória a Deus, aleluia. Ele disse assim, aleluia. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e se achou. O filho pródigo se achou. Espero que se você está fora do caminho do Senhor, que você se encontre. E se você está dentro, faça auto-reflexão e se encontre antes de sair da presença de Deus. Desfrute do que o teu Pai te deu. Desfrute daquilo que o teu Pai colocou nas tuas mãos. Porque
porque Ele te ama, porque Ele te quer bem, porque a prosperidade de Deus é aquela que enriquece e não acrescenta dores. Tem pessoas que pegam o dinheiro do Pai, pega aquilo que o Senhor deu, os dons e talentos, e sai para desperdiçar no mundo. Tem pessoas com talento tão lindo e sai para desperdiçar lá fora. Eu vou dizer para você, lá fora não tem alegria. A alegria nos pés de Jesus. A alegria está na casa de Deus. Que eu não pude falar devido aos horários, porque temos muita coisa para fazer na obra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Aleluia. Vamos receber a Senhora de Deus. Evangelista. Vamos fazer a oferta primeiro? Tá. Então, antes de orar pelos dons, eu quero saber quem trouxe aí seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição.